Nós vamos começar em Juízes. Abre comigo Juízes 6, capítulo 6, versículo 1. É um texto longo, tá? Me acompanhe para você não se perder. Mas é importantíssimo que eu leia esse texto todo para você entender o que eu vou trazer hoje para você. E a Bíblia diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian, ou os midianitas, os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra, destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos que não dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. E então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Então o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer, e o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Agora o versículo 11, pula para o 11. O anjo apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre, da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Quantos podem dizer amém? Eu creio que Gideão representa muito da liderança de hoje. Nós temos sido atacados de todas as maneiras, não com um exército com armas, mas um exército espiritual, um exército que você não pode ver, que tem suas armas, que tem atacado, que tem roubado, que tem destruído casamentos, famílias, que tem roubado, tirado líderes da igreja, tirado jovens do seu propósito. E nós sabemos que Gideão, ele aparece então para fazer esse livramento. Esse chamado vem depois que vários juízes haviam passado. Josué morreu, Otiniel entrou no lugar dele. Depois de Otiniel veio Eude. Depois Débora, uma mulher juíza. E depois Gideão. Então Israel não tinha mais um profeta como Moisés, né? Não tinha mais Josué como o sucessor. Ele tinha juízes, pessoas que estavam ali ouvindo as suas causas. Só para conhecimento geral, Israel teve 14 juízes, tá? Até Deus instituir Saul como rei. Eu sei que você sabe disso, mas só estou te lembrando, né? Então, quando
Israel passa por esse momento, a Bíblia diz que foram 7 anos de servidão, 7 anos sem comida, 7 anos escondido. Você achou um ano de pandemia muito? Quem achou um ano de pandemia muito? Só isso que achou muito? Você queria mais? Deixa eu ver, quem achou um ano? Muito, 1 ano e meio. Pois é, eles ficaram 7 anos escondidos. 7 anos nas montanhas, 7 anos nos buracos, 7 anos, por quê? Porque os midianitas vinham com os amalequitas, com o povo do deserto, para destruí-los. Mas aí, como Deus sempre intervém, como Deus sempre vem em favor do seu povo, Deus chama Gideão, né? Está muito claro aqui. Mas Gideão fica receoso. Gideão nunca tinha visto um anjo. Gideão não era uma pessoa proeminente, não era um sacerdote, não era da tribo de Levi, não era da tribo de Judá, ele era mais um. Ele diz inclusive que ele era o menor da sua casa. Manassés era a menor tribo, gente. E ele diz: eu sou o menor da minha casa. Quem se identifica com Gideão? Eu me identifico muito. Eu vim de uma família, vocês sabem, de 6 irmãos, e eu sou a penúltima, né? Dos mais novos. Então, tinha 4 irmãos acima de mim, e eu era mais uma ali em casa. Toda a força, toda a atenção do meu pai ia para os 4 primeiros filhos, não é? Então eu sei muito bem o que ele viveu. Mas aqui nesse texto eu não quero falar das lamúrias de Gideão, não. Eu quero falar do que Deus fala para ele. Deus diz para ele: vá e livra Israel, vá com toda a tua força. Gideão não sabia que tinha essa força. Gideão não sabia que ele teria essa capacidade. Então, nesse texto aqui, eu não vou ter muito tempo para mostrar, muito profundo para vocês, mas nesse texto aqui, Deus me mostrou que existe 4 pilares da liderança. 4 pilares de que Gideão precisava e que Deus estava mostrando para Gideão, para que ele pudesse enfrentar aquele povo. 4 pilares, eu tenho aqui cadê? Esqueci de mandar os... Não mandei não, né, Priscila? Meu Deus, então vamos lá. Primeiro, autoconsciência. O anjo aparece para Gideão e Deus começa a trabalhar em Gideão, em quem ele era. Depois, inventividade, amor e heroísmo. Você vai entender. O que é autoconsciência? Deus traz a Gideão e mostra quem ele é. Deus quer que eu e você possamos compreender as nossas forças e as nossas fraquezas. Quero ouvir um amém. Você sabe quais são suas fraquezas? Anote aí, para que depois você pense sobre isso. Em o que eu sou bom? Qual é a minha força? Qual a minha força na liderança? Quais são os seus valores? Qual é a sua visão do mundo? Autoconsciência significa poder ordenar a sua vida. Deus estava ordenando a vida, colocando em ordem a vida de Gideão. Gideão tinha uma imagem dele que não era a imagem que Deus queria que ele tivesse. Então Deus trabalha isso em Gideão. Isso mostra o quê? Que um líder de sucesso, um líder que é chamado, ele precisa ter autoconsciência. Ele precisa ter capacidade de reconhecer suas emoções, ter a capacidade de reconhecer os seus limites, seus impulsos. Interessante que Gideão sabia quem estava oprimindo eles.
Mas o que eu achei interessante é que Gideão não vai de peito aberto para enfrentá-los. Achei interessante isso. E uma coisa que eu vejo, que eu quero deixar claro hoje para vocês aqui, que ninguém se torna um líder, ninguém se torna um pai, uma mãe, um filho, ninguém se torna chamado por Deus por acidente. Ninguém se torna um empreendedor de sucesso por acidente. Não existe acidente na sua vida. Fala para o seu irmão: você não é um acidente. Então, Deus queria sim que Gideão pudesse reconhecer as suas fraquezas. Por quê? Porque ele sabia que pelas suas próprias mãos ele não podia vencer aqueles inimigos. Então, quando eu conheço as minhas fraquezas, eu me torno apto para superá-la. Qual é a sua maior fraqueza? A ira? O medo? A mentira? Né? Tem líder que adora uma mentirinha branca. A bispa pergunta, né? Quantas pessoas você tem para revisão? Aí ele fala: bispa, eu tenho uns 20. Meu pastor, 20, pode pôr aí 20, esse ciclo nós vamos superar, nossa equipe vai detonar. Chega no dia, fazem as inscrições, olha lá, 2, cadê os 18? Aquele povo é enrolado demais, meu líder, nunca teve 20. Mas ele queria animar o líder dele. Existem esses irmãos, hein, sabe? Existem esses discípulos. Então, Gideão não fez isso. Gideão identificou o seu medo. Qual era? A sua fraqueza, que era o medo. E por isso, ele tinha medo. Ele reconheceu o seu medo. Quando ele reconhece o seu medo, Deus pode tratar. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Então o líder precisa saber qual é a sua fraqueza. O que pode me pedir? Os homens, no mundo você tinha queda. Todo homem tem queda por mulher, né? Mas ele caía sempre. Estava namorando, mas estava paquerando 2 ou 3, não é? Quando você vem, o Espírito Santo toma você, você é nascido de novo. Onde que o diabo vai te atacar? Na área sexual. Então, não quero nem pensar nisso. Não, você tem que pensar nisso sim. Você tem que chamar o seu líder. Você tem que começar uma campanha de jejum, de oração. Quero ouvir um amém. Meu líder, eu tenho essa brecha. Eu quero fazer uma quebra de maldição. Eu preciso fechar. Então Gideão identificou a sua fraqueza, era o medo. E a Bíblia mostra que Gideão não pede a Deus só um sinal. Se o Senhor me chamou mesmo, eu quero um sinal. Deus, todo paciente, dá um sinal para ele. Quem já leu o texto sabe o que é o sinal. Se eu entrar aqui, vai pegar muito do meu tempo. Aí não basta, Deus deu o sinal que ele pediu. Ele ainda não estava convencido. Está parecendo muitas vezes nossos líderes, né? Vai, você tem potencial, porque o seu líder vê seu potencial. Deus dá para ele essa capacidade de perceber o potencial que está dentro de você. Aí ele fala assim: então me dá outro sinal. Deus dá outro sinal. Até que ele aceita esse desafio. Agora o interessante, então, é que após Deus confirmar o seu chamado, a primeira coisa que Gideão fez foi buscar o como. Tá bom, o Senhor me chamou, mas como eu vou libertar esse povo?
Gideão até então sabia o porquê, mas ele não sabia o como. Aí entra o segundo pilar que eu quero falar hoje para vocês. O segundo pilar que Deus traz para Gideão é inventividade. Significa inovar com confiança. Significa se adaptar para abraçar um mundo em transformação. O sucesso de Gideão estava no sim dele e na sua capacidade de se adaptar às mudanças. Quero ouvir um amém. Ele tinha capacidade, ele conseguiu arregimentar milhares e milhares de homens. Você sabia disso? Como que um simples filho da tribo de Manassés, o menor da sua casa, consegue arregimentar milhares de soldados medrosos? Porque todo mundo estava com medo. Onde estavam esses soldados? Escondidos. E Deus dá uma estratégia, inventividade. Quando você depende do Espírito Santo, Deus vai falando com você. E ele fez algo inédito. Ele disse o seguinte, olha que coisa interessante. Ele se conhecia, autoconsciência. E ele foi na raiz daquilo que podia, que o prendeu. E ele disse o seguinte: aqueles que têm medo, voltem para casa. Ele havia vencido o medo dele. E ele sabia o que o medo faz com o valente. O medo tira a valentia do valente. Eu quero ouvir o amém. Você sabia que 22 mil soldados voltaram para casa, gente? 22 mil voltaram. Restaram 10 mil. Então se alistaram 32 mil, 22 mil com medo foi embora, 10 mil ficaram. E Deus deu outra direção para Gideão. E Gideão, Deus falou para Gideão: ainda é muito. Às vezes você acha que sua equipe é pequena. Você não precisa de muita gente. Você precisa de homens valentes e mulheres valentes. E Deus deu outra estratégia, inventividade, inovação para Gideão. E ele disse: aqueles que se ajoelharem para beber água, você separa. E aqueles que beberem água, igual o cachorro que pega a água e leva a boca e lambe, né? Você separa. Então aqueles que se ajoelharam para beber, queridos, eles deixaram a espada, eles deixaram o que eles tinham, a lança, para poder se ajoelhar e beber. Eles não serviam. Agora, eu sei que você sabe, no final das contas, de 10 mil restaram 300. Os 300 de Gideão. Já pensou? Às vezes você fala assim: nossa, perdi tanta gente desistiu, mas quem ficou vai fazer você cumprir o seu propósito. Quem ficou vai com você até o fim. Então, queridos, eu sei que os chefes lá da tribo devem ter falado para Gideão: para que isso? Para que você está fazendo isso? Da onde que você inventou isso? Isso acontece hoje, né? Seu líder vem com uma inspiração que Deus deu, aí a preguiça aparece. Ah, não, meu Deus, de novo, né? A gente brinca lá em casa que nossas férias, né, de família é um perigo, porque vai ter ideia sim. O nosso bispo, quando nós estamos reunidos, ele fica tranquilo, ele começa a ter ideia. Aí a gente brinca: misericórdia, né? É muita ideia. Aí ele começa a falar: anota aí, Deus está me falando isso. Isso é o líder. É o líder que tem a inspiração. É líder, gente,
que não está sempre dizendo, eu sempre fiz desse jeito e vamos continuar. Não. Às vezes o comando muda, e eu quero te perguntar, você está disposto a mudar? O comando muda, e muitas vezes nós estamos apegados. Então hoje eu quero te dizer, seja um líder que busca conhecimento todo o tempo. Eu quero ouvir um amém. Um líder que está sempre disposto a aprender. Nossa, 15 minutos, meu Jesus, deixa eu ir lá. Olha aqui, ninguém aprende só olhando. Vou repetir, ninguém aprende olhando. Você tem que fazer, repetir, fazer de novo, 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 até que você faça de olhos fechados. Por isso que nós somos tão repetitivos. Não adianta ter líder que sabe das coisas superficial. Deus quer que você saiba profundamente. Então você precisa repetir o que você quer. Para você ter sucesso, você precisa repetir para os seus líderes, para os seus liderados, para que eles possam interiorizar seus ensinamentos. Eles não entendem o que você fala da primeira vez. Não entendem. É o ser humano. O ser humano vai pegar dessa palavra 10%. Que eu estou dando hoje. O que o Rodrigo falou, o Rodolfo falou, você vai guardar 10, no máximo 20%, porque é assim o nosso cérebro. Nós somos seletivos, então o que tem que acontecer, líder? Você tem que repetir, repetir, repetir. Quero ouvir um amém. Repete o ciclo. Repete, por isso que é ciclo, repete, repete. Meu Deus, eu estou cansado. Não, não cansa não, queridos. É muito mais fácil liderar assim, porque você já sabe o que tem que fazer. Quero ouvir um amém. E é interessante que esses 300, então, segue para a batalha com Gideão. E Gideão deve ter ficado espantado. Meu Deus, só 300, Senhor. Aí Deus fala para ele, eu sou o Deus que livro com muitos, e sou o Deus que livro com poucos. Que palavra maravilhosa, né? Deus não precisa de milhares. Deus precisa de um que se disponha. Deus precisa de 30 que se disponha. O terceiro fator, queridos, que nós precisamos ter, que Deus mostra aqui para Gideão, e que está inserido na nossa liderança, é heroísmo. Gideão estava disposto a fazer o que ninguém fez. Você é chamado por Deus para ser um herói. Você é o herói da sua equipe. Amém? Você consegue fazer coisas que outros não conseguem. Você é o herói. Heroísmo. Você tem ambições. Isso não é para se sentir o super-homem, não. Não somos nada. Mas nós somos. O heroísmo vem por quê? Porque eu tenho ambições heróicas. Eu estou disposto a fazer o que ninguém já fez. Quem aqui está disposto? Então você vai longe. Assim como Gideão, Deus vai te usar, em nome de Jesus. E o último ponto que eu quero mostrar para vocês, são 4 pilares então: autoconsciência, inventividade, heroísmo, e o quarto, infalível, que é o amor. Líder que não ama a sua missão, não tem sucesso nela. É preciso desafiar os outros, desafiar seus liderados,
com atitude positiva de amor e não pelo medo. O que é isso, bispa? É amar o chamado, é amar a Deus sobre todas as coisas, é ter paixão por almas. Quantos têm paixão por almas aqui? É chorar, como muitas vezes eu fiz e faço, por almas perdidas. Eu quero te perguntar, quantas vezes você já se ajoelhou e chorou pelos seus colegas, pelos seus vizinhos, pelos seus antigos companheiros aí, né, de balada? Amor. Esse amor está dentro de você, você só precisa deixar o Espírito Santo liberar, amar as pessoas, não fazer as coisas por obrigação. E sabe qual é o grande segredo aqui? Deus teve paciência com Gideão. Deus foi, o anjo sentou e conversou com ele. Isso é uma atitude de amor. Respeitou Gideão, respeitou o limite medo dele, porque primeiro João disse que o verdadeiro amor lança fora o medo. Olha que coisa. Qual era o maior problema de Gideão? Medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu amado. E eu tenho aprendido que o líder amoroso, ele tem capacidade de descobrir talento, ele tem capacidade de unir a equipe. Não, as coisas não estavam focadas nele, ele está sempre pensando no bem-estar da equipe. Quero ouvir um amém. Isso é tão forte que Jesus, após a ressurreição, primeira coisa que Jesus faz, depois de aparecer lá para Maria, Madalena e tal, aparecer para os discípulos, Jesus vai atrás de quem? De Pedro, a ovelha perdida, né? Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro era uma pessoa extremamente exigente. Ele era um dos judeus, daqueles judeus que obedecia a lei à risca. E quando Pedro falha, quando o galo canta a 3ª vez e Pedro negou Jesus 3 vezes, porque ele disse para Jesus: eu jamais te negarei, Senhor. Se preciso, morreria com o Senhor. Jesus conhecia Pedro. O líder precisa conhecer o seu discípulo. O líder que conhece seu discípulo, ele chega no discipulado, você olha para ele, você já sabe que alguma coisa não vai bem. Né? Aí você fala: mas meu Deus, o Espírito Santo falou com ele. Percepção. E é interessante que Jesus vai atrás de Pedro, e ele sabia que Pedro, ele tinha que ir, porque Pedro precisava se perdoar. Pedro precisava entrar em contato com essa emoção, com esse sentimento, porque Pedro havia feito algo que ele não queria fazer, mas ele foi tomado pelo medo, e ele não conseguiu permanecer firme na sua fé. João 21:15, eu não vou ler por causa do tempo. Jesus encontra Pedro, e a primeira pergunta de Jesus para Pedro não foi assim: por que você não veio? Por que você me traiu? Por que você não estava lá esperando eu ressuscitar, se eu falei que ia ressuscitar? Não. Jesus aproxima de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Agora tem um segredinho aqui, muito interessante. No grego, existe 3 palavras que pode ser traduzida para amor. Vocês devem conhecer: ágape, filho e eros.
Ágape é o amor sacrificial, filéu é o sentimento de simpatia natural, é o amor filial, amor de irmãos, e eros é o amor paixão. Agora interessante porque a conversa de Jesus com Pedro não foi feita em grego. Jesus conversou com Pedro em aramaico. Esse diálogo aqui foi traduzido do aramaico para o grego. E quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, ele tinha perguntado se ele tinha ágape por ele. Pedro, você me ama? Foi traduzido para ágape, né? O amor ágape. Pedro, você tem um amor sacrificial por mim? Pedro não respondeu nada, ele não tinha. Que significa amar de todo o coração, de forma profunda, incondicional. Quando Jesus pergunta de novo, ele fica calado. Quando finalmente Pedro responde que o ama, ele não usa ágape, ele usa filéu. Porque ele não tinha um amor sacrificial. Senhor, eu te amo como eu amo meus irmãos. É um amor filial. Isso significa que Pedro amava Jesus de forma incompleta. Sabe o que Pedro estava falando para Jesus? Senhor, eu gosto muito de você. Senhor, eu gosto muito de você. Agora, o que mais me impressiona e me emociona, que quando Pedro finalmente responde, Jesus aceita esse amor imperfeito de Pedro. Esse amor que com a graça de Deus pode se transformar num amor incondicional. Aí Jesus fala, Pedro, mesmo com esse amor imperfeito, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Queridos, esse diálogo ensina a mim e a você que mesmo que o nosso amor não seja perfeito, nós devemos cuidar das vidas que Ele colocou debaixo da nossa responsabilidade. Eu sei que muitos aqui, em algum momento, falhou com Deus, falhou na sua missão, falhou com o seu líder. Mas eu quero te dizer, Jesus não te rejeita por isso. Pedro havia traído Jesus não uma, mas 3 vezes. E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama, né? Para cada traição, um perdão. 3 vezes ele traiu. Jesus pergunta se ele o ama 3 vezes. Porque para cada traição de Pedro, a cura estava sendo ministrada. Então eu e você como líder, precisamos ter essa capacidade, essa autoconsciência do seu amor por Deus. Talvez você não ame a Deus dessa maneira sacrificial, como Deus nos ama. Mas eu quero te dizer, Deus aceita esse amor seu. E se você reconhece que tem falhado com Jesus, que tem falhado com seu líder, que tem falhado na sua missão, mas você quer se achegar novamente a Jesus com o coração arrependido, eu te convido a este altar agora. Se você está cansado, precisa de um renovo, Ele está aqui para te renovar. Vem aqui. Talvez você vai dizer para Jesus, Senhor, eu não tenho amor ágape pela missão, eu não tenho amor ágape
para Ti, mas aceita o que eu tenho, Senhor. Senhor, eu tenho falhado no meu sim. Senhor, eu tenho falhado na minha resposta. Senhor, eu tenho falhado, Senhor, na missão que o meu líder me deu. Se não couber aqui, você pode ajoelhar no seu lugar, ajoelhar nos corredores. E talvez você está cansado também. Você não tem conseguido corresponder ao seu líder porque você está cansado, você precisa de um renovo. Liderança cansa, gente. Trabalhar com pessoas é muito cansativo. Jesus sabe disso. E hoje Ele está aqui dizendo para você: eu te renovo, eu te fortaleço. Alguns de vocês estão cheios de culpa por pecados que cometeram, pecados não confessados. Agora é o momento de você confessar. Agora é o momento de você falar com Deus e deixar Jesus Cristo te abraçar. Deixar o Espírito Santo te envolver com amor incondicional. Vai falando com Deus. Se é cansaço, fala: Deus, eu estou cansado. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho muito medo. Senhor, eu estou cansado, Senhor, de trabalhar com pessoas e ser traído. Fala isso com Deus. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Fala para o Senhor: renova-me, Senhor, nesse dia. Eu estou aqui como Gideão, cheio de medo, cheio de insegurança. Renova-me, Senhor. Senhor, eu quero voltar a chorar por almas como eu chorava. Põe em mim seu coração. Eu quero voltar a chorar pelos meus amigos. Porque tudo que há mexe com as minhas estruturas, Senhor. de mim Mexe com as minhas estruturas, Senhor. necessita ser mudado, Senhor. Me mostra o que está atrapalhando. Tudo que Me mostra o que está atrapalhando. dentro do meu coração Mostra o que está me atrapalhando de obedecer a Tua voz. de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. quero ser, Senhor amado. Fala isso para Ele. Eu quero ser, Senhor. Um vaso nas mãos Eu quero do ser. Cordeiro. Eis-me aqui, Quebra Senhor. minha vida. Eis-me aqui, Senhor. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Você entrou aqui hoje dando a última chance para Jesus. Você entrou aqui hoje cansado, falando: ai, acho que eu não aguento mais liderança. Mas o seu coração está cativo ao Senhor e você veio. Talvez você esteja aqui hoje e tenha ouvido dos seus amigos: por que que você dedica tanto?
Você está dando a sua vida por essa igreja? Não. Fala para Ele: eu estou dando a minha vida por você. Porque um dia Jesus deu a dele por mim. E eu quero te dizer, Jesus te diz agora: sua vida não está sendo desperdiçada. Quando chegarmos no grande dia que o Senhor voltar, você verá as milhares de almas que você tocou. A Bíblia diz que o Senhor se alegra. E eu quero te dizer, você tem alegrado o coração de Deus, mesmo com suas falhas. O Senhor te diz hoje: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mesmo na sua imperfeição, mesmo você não tendo esse amor sacrificial, mas eu vou dar o que eu tenho, Senhor. Eu vou dar o melhor de mim, Senhor. Toma a minha vida, Senhor. Faça de novo. Deixa Deus te renovar. Devagarzinho, vai se colocando em pé. E o Espírito Santo está aqui. E Ele quer te encher. Pode ficar quietinho aqui na frente. Levanta suas mãos. Continua adorando o Senhor. Deixa o Espírito Santo te renovar. Uma nova unção. Uma nova unção. Abra a tua boca. Abra a tua boca. Receba línguas. Receba o poder de falar em outras línguas. Receba o poder de evangelizar. Receba o poder de profetizar. Receba, 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 receba. Vai recebendo do poder de Deus. Abra a tua boca. Abra a tua boca e o Senhor vai encher. Abra a tua boca, diz o Senhor. Chaias, Rakatalamacita Nalamachanda Nalamacaias, Racotalamacico Nalamachanda Nalamacaias, Icotaralamassanda Nalamacada Nalamachaias, Ora Cicotalamachanda Nalamacaias. Recebe do poder de Deus. Recebe do dom de conhecimento. Recebe do dom de conhecimento. Recebe do dom de profecia agora. Em nome de Jesus. Fala para Deus: eu quero ser. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Tira o que é velho, Senhor. Tira o que é velho. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Queridos, o Espírito Santo está me falando, Ele vai te visitar no seu momento de oração. Ainda essa semana, o Espírito Santo virá até você. Ele vai abrir os seus olhos. Ele vai abrir as suas mentes. Ele vai abrir o seu coração para amar. Ele vai estender o seu coração.
Deixa de lado todo pecado. Deixa de lado toda escravidão com redes sociais. Deixa a pornografia. Deixa a fofoca, ficar vasculhando a vida dos outros. Fala para Ele: eu quero apacentar as tuas ovelhas, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.